Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa aula do componente curricular Química Geral 1. E na última aula presencial, a gente falou um pouco sobre o modelo atômico atual. Na aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios para complementar o que a gente aprendeu na nossa última aula. Então, vamos para a aula. E a questão número 1, uma questão que caiu na prova do Instituto Federal do Piauí para professor, fala desse jeito. O modelo atômico de Bohr funciona com sucesso apenas para átomos como U. Questão simples, a gente vai analisar as alternativas uma por uma. E veja bem, a primeira alternativa, a letra A, tem o H+. O H+ está fora de cogitação. Por quê? O H+ seria o H sem nenhum elétrons. Elétrons aqui igual a zero. O H+ ele tem zero elétrons. E zero elétrons você não tem como aplicar o modelo de Bohr, porque o modelo de Bohr se baseia exatamente na energia dos elétrons ao redor do núcleo, né? Então aí não funciona. Hélio+. Hélio+, aí já vai funcionar, porque se você pegar o hélio, o número atômico é 2, ele deveria ter 2 elétrons, mas ele aqui está positivo, então ele perdeu um elétron, então ele só tem um elétron. Opa, se ele só tem um elétron, a gente fala que ele é um átomo hidrogenoide. O que é um átomo hidrogenoide? É um átomo que vai ter a mesma quantidade de elétrons que o hidrogênio. Hidrogenoide. Então, resultado, esse hélio é a resposta da questão. Porque ele sim pode, né? Nele você pode aplicar o modelo de Bohr. Se você pegar o lítio aqui está neutro, o número atômico dele é 3 e ele tem 3 elétrons. Como ele tem 3 elétrons, você não pode aplicar o modelo de Bohr. Lembrando a vocês que essa é a limitação do modelo de Bohr. Uma das principais limitações. Ele só funciona bem, né, para o átomo de hidrogênio. Bohr foi capaz de encontrar várias propriedades do elétron no átomo de hidrogênio. Ele calculava a energia, a órbita, né, desse elétron, mas os resultados não batiam quando você ia para átomos multieletrônicos, como é o caso aqui do lítio. Então, voltando aqui, o lítio não vai funcionar, o berílio muito menos, porque o berílio, você olhar na tabela periódica, o número atômico é 4, ele possui 4 elétrons, e por último o oxigênio, que ele possui 8 elétrons, o número atômico é 8, ele possui 8 elétrons. Então, esse modelo de Bohr só funciona bem para o hélio+. Então, a resposta da questão, letra B. Eu coloquei essa questão no modelo de Bohr ainda, só para mostrar a limitação, a principal limitação do modelo de Bohr. Tá? Então, e se o átomo for multieletrônico? Bom, aí para isso vai surgindo um novo modelo, que é o modelo atual. Tá? Então, isso a gente vai discutir na próxima questão em diante. Então, vamos para a questão de número 2. Bom, e na questão número 12, a gente vai trabalhar a questão das partículas como ondas, né, proposta por de Broglie. Então, vamos ler a questão e a gente vai aplicar a equação dele aqui. Tá bom? Vamos lá. Um jogador de futebol tem um chute muito forte, capaz de projetar uma bola de futebol com massa de 800 gramas a uma velocidade de 140 km por hora. Qual o comprimento de onda associado ao movimento da bola? Então vamos lá. Primeiro nós vamos anotar aqui os dados. O primeiro dado é a massa da bola. A massa da bola de 800 gramas. Então a massa é igual a 800 gramas. O segundo dado é a velocidade dessa bola. Tá? Veja que a proposta de de Broglie foi aplicar para os elétrons, que são partículas bem pequenas. Nós estamos aplicando aquela equação dele, vamos aplicar daqui a pouco, para uma partícula bem maior, que no caso é uma bola de futebol. E a velocidade também não tão grande, né? Que é uma velocidade para uma bola de futebol é uma velocidade grande, mas para uma partícula como os elétrons é uma velocidade muito pequena. Quilômetros vezes hora
a menos 1. Tá? Vai ficar mais fácil para transformar, porque eu vou ter que transformar isso aqui. Por quê? Vou botar a hora aqui embaixo. Né? Então, quilômetros por hora. Por que eu vou ter que transformar? Porque, gente, eu também vou precisar aqui, porque lembra que nós vamos aplicar a equação de de Broglie. E para aplicar a equação dele, temos que ter o quê? A constante, não confundir aqui com a unidade de hora, a constante de Planck, que é 6,62 vezes 10 a menos 34 joule vezes o segundo. E qual é o problema? O problema são as unidades aqui, ó, joule e segundo. Se você chegar aqui nessa tabelinha, que eu já deixei fácil aqui para gente, você vai ver que quando a unidade de energia está em joule, o que é o joule? É o quilo, é o quilograma, não o grama. Metro ao quadrado, segundo a menos 2. Se você vai usar a unidade joule, você tem que usar a massa em quilograma, o comprimento lá, a distância em metros e o tempo em segundos, que são as unidades do SI, né, do Sistema Internacional. Então, voltando para cá, nós temos que transformar, primeiro, a massa de gramas para quilogramas. Vamos fazer logo isso aqui. Como é que faz? Multiplique isso aqui pelo fator de conversão, que no caso, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, veja, quando eu fizer esse cálculo, nós vamos cancelar o grama com o grama e vai sobrar somente o quilograma. Tá? Aproveitando aqui, vamos cancelar também 2 zeros embaixo com os 2 zeros em cima. Então a resposta vai ser 8 dividido por 10. A resposta vai ser 0,8 quilogramas. Essa é a massa da nossa partícula. No caso, é uma bola. Né? Já a velocidade é um pouquinho mais complexo para transformar, mas não é nada difícil. Por quê? Eu vou ter que transformar quilômetros e hora. Então eu vou ter que usar 2 fatores de conversão. Um para transformar de quilômetro para metro e um fator de conversão. 1 quilômetro, veja que eu coloquei o quilômetro embaixo, porque para cancelar com o de cima, equivale a 1000 metros. E o segundo fator, multiplica novamente, 1 hora, botei a hora em cima agora para cancelar, 3.600 segundos. Bom, quando você fizer esse cálculo, você vai ter transformado. Por quê? Veja bem. Quando você pode aqui cancelar logo quilômetro em cima, quilômetro embaixo, a gente já sabia, hora embaixo, hora em cima. Aproveitar para cancelar logo 2 zeros desses com esses 2 zeros, para facilitar o nosso cálculo. E vai ser igual a 38,9 metros vezes segundo a menos 1. Vamos aplicar isso agora aqui na equação de de Broglie, né, para calcular o comprimento de onda dessa partícula, dessa bola. Né? Então, o comprimento de onda vai ser igual, então, primeiro, a constante de Planck, H, está aqui já o valor dela, dividido pela massa vezes a velocidade da partícula, que é o seu momento. Então, fazendo o cálculo, a constante 6,62 vezes 10 a menos 34, dividido pela massa, que dá 0,8, vezes a velocidade, que é 38,9 metros por segundo. Bom, e o resultado desse cálculo, né, vai dar 2,01 vezes 10 a menos 35 metros. Bom, o que a gente percebe aqui? Que esse valor é muito pequeno. Né? É um comprimento de onda que nenhum equipamento que nós temos hoje consegue medir. Então é impossível a gente medir o comprimento de onda associado a uma partícula como uma bola de futebol. Tá? Então, essa equação de de Broglie ela é apropriada para você encontrar o comprimento de onda de partículas muito pequenas e em alta velocidade, como é o caso dos elétrons e das partículas subatômicas. Então,
Então está aí a questão D número 2. Vamos agora para a questão D número 3. E na questão 3, a gente vai fazer 2 cálculos. Só que agora a gente vai usar o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza diz que a gente não pode, né, ter o valor exato simultaneamente do momento, ou seja, da velocidade da partícula e da sua posição. Tá? Isso, inclusive, contradiz totalmente o modelo de Bohr, que achava ali a órbita e a velocidade do elétron. Então, vamos tentar aqui, vamos fazer um cálculozinho aqui para entender, tá, como é que funciona o princípio da incerteza. Então, responda. Letra A. Uma pedra com 1 grama de massa foi jogada atingindo a velocidade de 5 metros por segundo. A velocidade da pedra foi determinada com a incerteza de 0,02 metros por segundo. Calcule a incerteza mínima na posição da pedra. Essa questão é bem fácil de responder. Detalhe, não interessa a velocidade. Então, cuidado com a pegadinha que tem aqui, gente. Olha, não nos interessa a velocidade. O princípio da incerteza não fala da questão da velocidade. Pode esquecer essa velocidade. O princípio da incerteza vai levar em consideração a incerteza. Então, eu vou precisar aqui da massa da partícula, então, e vou precisar também da incerteza no cálculo da velocidade. O que a gente vai calcular? A incerteza na posição dessa pedra, a incerteza mínima. Então, bem simples, questão, né? Então, eu vou fazer essa letra A aqui do lado. Nós temos uma massa igual a 1 grama. Nós já sabemos que ela não pode ficar como gramas, né? Então, isso é 0,001 quilogramas. Outro detalhe que é muito importante a gente lembrar. E o ΔV não é o V, é o ΔV, que é a incerteza associada à velocidade, é de 0,002 metro vezes segundo a menos 1. Então, o que diz o princípio da incerteza? Que quando você multiplica a incerteza na posição vezes a incerteza no momento, que é a massa vezes a velocidade, isso tem que ser maior ou igual que h dividido por 4π, onde h, novamente, é a constante de Planck. Então, substituindo aqui os valores e já botando a massa e essa incerteza de velocidade aqui para baixo, para o denominador do outro lado, nós vamos ter que o ΔX tem que ser maior ou igual que, vamos lá, a constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34, dividido por 4 vezes π, que é 3,14, vezes 10 a menos 3, que é a massa, 0,01, 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 a menos 3, que é a incerteza da velocidade. 2 vezes 10 a menos 3. Vamos então ter um ΔX maior ou igual que 2,63 vezes 10 a menos 29 metros. Gente, vamos pensar um pouco sobre esse valor aqui encontrado. Veja que é um valor muito pequeno, é uma incerteza ínfima. Uma incerteza ínfima. Então, a incerteza no cálculo da posição de uma pedra praticamente não existe. Tá? Então, como era de se esperar, né? A partícula é muito grande, então praticamente a incerteza é muito pequena. Vamos subir aqui um pouco para a gente fazer a letra B. Letra B, mesma pergunta, mesma equação, a equação está aqui. Eu já vou substituir os valores. Nós temos que, então, o ΔX tem que ser maior ou igual que, novamente, a constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34, dividido por 4 vezes π, 3,14, vezes a incerteza na velocidade do elétron. Ele está me dizendo já que é
2 vezes 10 a menos 3. E a massa do elétron, ele está me dizendo que é 9,1 vezes 10 a menos 31, já em quilogramas. Por isso eu não transformei. Fazendo a conta, o ΔX desse caso, a incerteza na posição de um elétron, e esse cálculo vai dar para a gente o valor aproximado de 2,9 vezes 10 a menos 2. Olha, gente, para uma partícula como o elétron ao redor de um núcleo, que é muito pequeno, né, esse valor aqui é muito maior do que, por exemplo, um raio médio de um átomo. Então, a incerteza de você encontrar um elétron próximo do núcleo, ela é muito maior do que o raio do próprio átomo, do que o tamanho do próprio átomo. Resultado, é impossível você se você tem a velocidade, é impossível você ter a posição do elétron. Se você tivesse a posição, seria impossível você ter a velocidade, porque a incerteza, nesse caso, ela é muito grande. Então está aí a questão número 3. Vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 é uma questão que tem um texto até um pouco longo, mas não é uma questão difícil, questão fácil, né? Ela caiu no Instituto Federal Catarinense e fala assim: a matéria é composta de átomos. Eles são o ponto central da química, no sentido de que quase todos os fenômenos químicos podem ser explicados em termos das propriedades dos átomos. A estrutura dos átomos pode ser entendida por meio da teoria conhecida como mecânica quântica, na qual as propriedades das partículas e ondas são consideradas simultaneamente. Isso foi tirado no texto, esse texto foi tirado do livro de Atkins, né? É o Princípios de Química, questionando a vida moderna e meio ambiente. Veja que é um texto introdutório que, na realidade, não vai, só está nos dizendo que a gente vai ter que comparar as características de onda e de partícula, ou seja, usar a mecânica quântica nessa questão. Baseando-se nessa teoria, calcule o comprimento de onda de um próton que se move a uma velocidade de 5 vezes 10 a quarta metros por segundo, considerando que a massa do próton é de 1,673 vezes 10 a menos 24 gramas. E disse que o valor da constante de Planck é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Gente, o único problema dessa questão é lembrar de transformar essa massa para quilogramas, que é a única unidade que está fora dos nossos padrões. Tá? É a maior fonte de erro dessa questão. É lembrar de transformar essa massa para quilogramas. Legal? Então vamos lá. Vamos anotar aqui os dados da questão. O primeiro dado que nós temos é que a velocidade, a velocidade desse próton é igual a 5 vezes 10 a quarta metros vezes segundo a menos 1. Ok, as unidades estão ok. A massa desse próton. A massa desse próton, por sua vez, é de 1,673 vezes 10 a menos 24 gramas. É aqui que está o problema. Vamos multiplicar isso aqui pelo fator de conversão, que é 1 grama, 1 quilo, melhor dizendo, corresponde a 1000 gramas. Cancelando aqui grama com grama, 1000 é 10 a terceira, então nós teríamos o valor de 1,673 vezes 10 a menos 24. O espaço aqui está sendo um pouco. Deixa eu reduzir um pouco aqui para caber. 10 a 24 quilogramas. 24, o 10 a terceira sobre 10 a menos 3. Então aqui ficaria 27 quilogramas. Tá? Então, por último, nós temos a constante de Planck, H, igual a 6,626
vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Então vamos aplicar na equaçãozinha de de Broglie, né, que fala que o H, o comprimento de onda de uma partícula, é a constante de Planck dividido pelo seu momento, que é a sua massa vezes a sua velocidade. Substituindo o valor do H, 6,626 vezes 10 a menos 34, sobre a massa, que é igual a 1,673 vezes 10 a menos 27, multiplicado pela sua velocidade, 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Fazendo o cálculo, vamos chegar no comprimento de onda igual a 7,92 vezes 10 a menos 12 metros. E isso corresponde aqui na questão à alternativa de letra B. Questãozinha simples, olha, caiu no concurso do Instituto Catarinense, Instituto Federal Catarinense. Tá? É uma questão bem tranquila, bastava, né, ter paciência para fazer os cálculos. Então está aí a questão número 4. Vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5. Caiu no concurso de técnico, em 2009, e fala o seguinte. O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, e sua distribuição eletrônica pode ser descrita como a distribuição do argônio. Olha, que é importante a gente lembrar que o argônio é um gás nobre. Normalmente a gente sempre usa aqui do cerne, que é a parte mais interna da configuração eletrônica, um gás nobre entre colchetes, dizendo que aqui é a configuração desse gás nobre. Qual é a configuração do argônio? É 1s2, o argônio número atômico é 18. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então aqui é essa configuração aqui, acrescentando a ela 3d6, 4s2 como configuração para o ferro. Perceba que a ordem aqui está ao contrário, porque ele colocou na ordem não de energia, mas na ordem geométrica, ou seja, do subnível mais interno para os subníveis mais externos. Entretanto, esse elemento está na forma de ferro 2+, e na forma de ferro 3+. Perdeu 2 elétrons, perdeu 3 elétrons. O que é que eu vou fazer aqui? Retirar os elétrons. Começa a tirar os elétrons por onde? Você vai começar a retirar os elétrons pela camada mais externa, que no caso aqui é o nível 4. Então vai tirar esses 2 elétrons do S, vai ficar S0, vai ficar vazio, a gente não vai escrevê-lo mais. Então ficaria a configuração do argônio, isso não muda. O que é que muda? Ficaria só o 3D6. Eu vou desenhar esse D6 para fazer depois um comentário. E para a gente revisar um pouco também aqui, né? Lembrando que o D são 5 orbitais, que nós representamos 5 quadrados assim. E aqui dentro vamos colocar 6 elétrons. Lembrando que a gente coloca primeiro os elétrons num sentido, um em cada orbital. Olha, um em cada orbital. E aqui é o 6º elétron. Perceba que nós vamos ter, então, um orbital preenchido e nós vamos ter 4 orbitais semi-preenchidos. Legal? Já aqui no caso do ferro 3+, a mesma coisa, a configuração do argônio, só que agora eu vou tirar 3 elétrons. Então eu vou tirar o quê? 2 elétrons do 4s e 1 elétron aqui, vai ficar 3d5. Então ficaria somente 3d5. Perceba que, se eu for desenhar agora, é parecido com o de cima, tá? 2, 3, 4, 5. E agora, um elétron. 2, 3, 4, 5 elétrons. Perceba aqui, olha. Aqui está bem mais simétrico do que aqui em cima. Por quê? Cada orbital só tem um elétron. Essa configuração aqui é muito estável. Resultado, na natureza,
vai ser mais fácil você encontrar o ferro 3+, porque tem essa configuração aqui de orbitais mais estável, do que o ferro 2+, que tem essa configuração menos estável. Tá? Então, essas configurações de um elétron em cada orbital ou 2 elétrons em cada orbital, que é o caso dos gases nobres, né? Você vai ter essas configurações como sendo as mais estáveis por serem mais simétricas. Tá? Como resposta da questão, nós temos a letra C, né? Argônio 3d6 e argônio 3d5. Então a resposta, letra C. Ele poderia explorar também essa questão da estabilidade. Não explorou. Tá? É uma questão bem simples. Vamos agora para a questão de número 6. Na questão 6, nós temos aqui já, né, as configurações aqui dentro de um subnível, né, já com os elétrons dos orbitais. Questão da Federal do Piauí, uma prova para professor, um concurso para professor. Considerando o princípio de exclusão de Pauling e a regra de Hund, a alternativa que apresenta arranjo correto dos elétrons P da camada de valência do átomo de enxofre é: bom, o princípio da exclusão de Pauling, no orbital, só pode ter 2 elétrons com spins contrários, ou melhor, da forma mais ampla, que os elétrons, 2 elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos no mesmo átomo. Isso garante que ele pode ter até 3 números quânticos iguais, mas o quarto, que é o spin, ele tem que ser um e o do outro. No caso, menos o meio e mais o meio. Tá? Então, isso é o princípio da exclusão de Pauling. E a regra de Hund é aquela que a gente aplicou agora há pouco, que primeiro você vai preencher um orbital com cada elétron e depois que a gente volta para emparelhar, né, os elétrons em cada orbital. Eu vejo que aqui todas as configurações são um subnível P com 4 elétrons. Então, são 3 orbitais com 4 elétrons. Então, veja aqui alguns erros que aparecem aqui. Vou chamar bem a atenção. Primeiro, olha o erro aqui. 2 elétrons com o mesmo spin dentro do orbital. Isso aqui está errado. E outra coisa, o primeiro aqui está para cima e o primeiro aqui está para baixo. Não pode. Se o primeiro do primeiro orbital está para cima, o primeiro de todos os outros tem que estar para cima. Se o primeiro do primeiro orbital está para baixo, todos os outros têm que estar para baixo. Tá? Então, aqui veja que eu tenho para cima, para baixo. Errado também. Aqui você tem 2 elétrons no mesmo orbital com o mesmo spin. A mesma situação acontece aqui. O mais errado é esse, que coloca 3 elétrons no mesmo orbital. Tá? Então, aqui é o mais errado de todos. Então, a resposta correta seria a letra A. A letra A, você tem 3 elétrons, um para baixo, para baixo, para baixo, em cada orbital, e um elétron para cima. Veja que não há necessidade de ser primeiro para cima, não. Pode ser primeiro para baixo em cada orbital. E depois vem completando-os para cima. Então, está correta aqui a letra A. Vamos agora para a questão de número 7. Questão número 7, questão do IFPB para técnico de laboratório de química. Questão simples também, que diz o seguinte: o nitrogênio, número atômico 7, tem a seguinte configuração eletrônica. Hélio, nem precisa colocar esse Hélio, né? Porque Hélio é um S2, mas tudo bem. Hélio, aí tem 2S2, 2PX1, 2PXPY1, 2PZ1. Ó, cuidado quando ele trabalhar com esse tipo de configuração. Se vocês entenderem, e se você pegar o nitrogênio número atômico 7, a configuração será 1S2, 2S2, esse 1S2 ele substituiu por hélio, não tem nenhum problema, corresponde ao hélio isso aqui, né? 2P3, são 7 elétrons. Esse 2P3, se eu for desenhar aqui o subnível, colocando os elétrons, nós vamos ter um elétron, 2, 3 elétrons. Veja que poderia ser para baixo, para baixo, para baixo. Sem nenhum problema. Não poderia ser para cima, para baixo e para cima. Não poderia ser. Tá? Lembrando também que esse primeiro orbital aqui, a gente considera como sendo PX, o segundo PY
e o terceiro PZ. Aí veja que aqui ele colocou ó, PX1, PY1, PZ1. É o que está aqui, ó. PX1, PY1, PZ1. Tranquilo? E o oxigênio, mesma situação. Se eu for configurar o oxigênio, 1S2, isso aqui corresponde ao hélio, 2S2 e 2P4. Né, ó. Desenhando, como é que ficaria isso aqui? Desenhando, ficaríamos com 4 elétrons. 1 elétron, 2, 3, 4 elétrons. Tá? Então, aqui eu, novamente, PX, PY e PZ, que é o que tem aqui. Ó. PX com 2 elétrons, PY com 1 elétron e PZ com 1 elétron. Legal? Aí, o conceito que explica quando os elétrons ocupam um isoladamente orbital é chamado de, olha só, os elétrons ocupam isoladamente um orbital. Tá? Esse princípio tá, é chamado princípio de Randle da máxima multiplicidade. Então, a resposta da questão, não precisava fazer conta nenhuma, é a letra C. Tá? Então, é a Herndt-Randle ou princípio da máxima multiplicidade. É uma questão bem simples. A questão caiu no concurso de FPB para técnico. Vamos agora para a questão de número 8. Já essa questão 8, ela caiu no concurso para o IFRN também de professor. E diz o seguinte: os estados de oxidação apresentados pelos elementos de transição podem ser relacionados às suas estruturas eletrônicas. Com base nessa afirmação e no princípio geral de distribuição das subcamadas de ordem crescente de N mais L, olha que interessante, ordem crescente de N mais L. Tá? Ele quer que você coloque os subníveis em ordem crescente de N mais L. A soma do número quântico principal com o número quântico secundário. Tá? Então, por exemplo, um S ele tem o N igual a 1 e o L igual a 0. 1 mais 0 é 0. Tá? Então, agora o 2S tem um N igual a 2. E vai ter o L igual a 0 também. Então, isso aqui vai dar 2. Então, veja que primeiro viria esse, porque a soma dá 0. Desculpa, aqui a soma dá 1. Depois viria esse, porque a soma dá 2. Se eu pegar aqui o 2P, ele vai ter o N igual a 2 e vai ter o L igual a 1. Quando eu somar aqui vai dar 3, eu já virei depois. Então essa soma N mais L vai dar origem ao diagrama de Pauling. Aquele diagrama que a gente está, 1S, 2, 2S, 2P. É pela soma de N mais L que você consegue aquele diagrama. Certo? Então continuando. Ele quer que você configure Z igual a 29. Que é o cobre. Z igual a 29, que é o cobre. São 29 elétrons. Então, vamos começar aqui embaixo. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6, 4S, 2, 3D. Aí agora é o 3D9. Tranquilo? Então veja aqui. Por que eu estou nessa sequência aqui de... Porque ele pediu a sequência N mais L. Se ele pedisse só a sequência de N, aí esse 4S seria por último. Mas por que ele veio depois? Vamos calcular aqui o N mais L. Calcular aqui o N mais L para esse 4S. Como é que ficaria o N mais L? Ficaria 4 mais o L, 0. A soma daria 4. E o N mais L no 3D? O N mais L no 3D ficaria 3 mais o D, o L é 2. Isso dá 5. Então veja que como a soma aqui dá 5, ele vem depois. Ele vem depois. Tá? Então isso foi o que deu origem àquele diagrama de Pauling. Essa soma de N mais L. A sequência crescente da soma de N mais L. Que dá a sequência crescente de energia. Bom, mas aqui temos um problema. Qual é o problema? Olha só. D9. Desenha esse D9. Desenhando o D9, você vai ter a seguinte configuração aqui em orbitais. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais.
está aqui embaixo. Então, colocando os elétrons, eu vou ter um elétron, 2, 3, 4, 5, voltando, 6, 7, 8, 9. Veja que essa configuração não é simétrica. Não tem simetria. Se essa configuração tivesse aqui mais um elétron, ela seria simétrica. É possível ter mais um elétron aqui? Sim. É possível que um elétron desse aqui, 4s, ele salte aqui, né, para o 3D, para completar. Para isso, esse elétron tem que adquirir energia. Só que veja, ao fazer isso, ele vai dar uma configuração mais estável. Porque veja, ao fazer isso, ficaria assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Ou seja, agora os meus orbitais, cada um tem 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, uma configuração simétrica de baixa energia. A energia aqui é mais baixa. Né? O resultado de você deixar essa simetria aqui dá um resultado de energia mais baixo do que você manter a configuração de cima. Resultado, essa configuração aqui é a configuração que você vai ter para o cobre Z igual a 29 e não essa de cima. Tá? Então essa de cima ela estaria errada. Então com isso a gente tem a resposta. Né? A resposta é a letra C de casa. Questão simples, explorando esse detalhe que é muito comum aparecer em provas, né? Em concursos. Então está aí a questão número 8. Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão de número 9. Na questão número 9, olha só. Existem 4 números quânticos. Tranquilo. O número quântico principal, o momento angular, que é o secundário ou azimutal, o número quântico magnético, né? E o número quântico spin. Lembrando que o número quântico principal ele é responsável pelo volume do orbital, né? Quanto maior ele, maior o volume do orbital. O número quântico secundário ou azimutal, ele é responsável pela forma do orbital, né? Se é esfera, se é o P, que é aquele, como se fosse um halteres, né? O número quântico magnético é responsável pela orientação do orbital no espaço. E o número quântico spin, ele diferencia os 2 elétrons dentro do mesmo orbital, né? Eles têm spins contrários. Então, esses 4 números quânticos, além de se complementarem, nos permitem fazer a descrição completa dos elétrons dos átomos, correto? Pois eles representam o nível principal de energia do elétron, o subnível de energia, a orientação espacial da nuvem eletrônica e a orientação do próprio elétron na nuvem. Pronto. Considerando as informações dessas séries de números quânticos abaixo, aquela que descreve corretamente um elétron, é só lembrar o seguinte aqui, galera. Presta atenção. Obrigatoriamente, o N, que é o principal, tem que ser maior do que o L, que é o secundário. Pronto. Ponto. Segundo, o M, tá? Ele varia de menos L, passando pelo zero, até mais L. Mais L. Tá? Sabendo isso, é tranquilo. O N tem que ser um número inteiro, começando com 1. 1, 2, 3, 4. O N tem que ser maior do que o L tem que ser menor do que o N. E o magnético, ele varia de menos L a mais L. O spin, por sua vez, ou ele é mais 1/2, ou ele é menos 1/2. Então, essas são as características de possibilidades. Então, primeiro, N igual a 4, correto. L igual a 4, errado. Por quê? Se eu estou dizendo que o N é 4, o L não pode ser 4, porque o L tem que ser menor do que o N. O N tem que ser maior do que o L. Então, está errado isso aqui. Então, já tem um erro aqui. A segunda, N igual a 3, L igual a 2, correto. Ó.
Beleza. ml igual a menos 3. Ah, aqui está errado. Qual é o erro? Simples. De quanto a quanto varia o m, ou ml? Aqui eu chamei de m, mas a mesma coisa que ml. Ele varia de menos L até mais L. Se o L aqui é 2, seria de menos 2 até mais 2, aqui é menos 3. Errado. A letra C. N igual a 0, L igual a... Opa, N igual a 0? Não pode. Porque o N tem que ser um número inteiro positivo. Tem que ser 1 em diante. Tá? Então já está errado aqui. E a letra D. N igual a 3, correto. L igual a 1, correto. ml igual a 0, correto. Porque se L é igual a 1, o ml varia de menos 1 a mais 1 passando pelo 0. Correto. ms igual a menos 1 meio. Correto. Pode ser menos ou mais 1 meio. Então aí, ó, nós temos a resposta como resposta a letra D. É o conjunto permitido, é o conjunto correto. Tranquilo, gente? Então, com isso, a gente termina a resolução dessas questões. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa a mais. A gente já fez algumas questões em sala. Aqui é para complementar as questões feitas em sala. Fiz questão de trazer algumas questões que caíram em concurso. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá, gente.